Sejam bem-vindos ao 12º episódio do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um extremo virtuoso, Hélder Barbosa, alguém que passou por 4 países no estrangeiro e assim sendo é elegível para marcar aqui presença no Quatro Cantos do Mundo. Hélder, antes de mais, muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado, é um prazer tê-lo aqui no podcast. Obrigado, eu. Vamos lá a essas perguntas. É verdade, é verdade. Para contextualizar quem nos vê e quem nos ouve, o Hélder passou por 4 países, tal como eu referi. Jogou em Espanha ao serviço do Almeria, na Grécia ao serviço do AEK e mais tarde ao serviço do Panetolikos. Nos Emirados Árabes Unidos jogou no Al-Wassel. E mais tarde na Turquia passou por 2 clubes, pelo Akhisar e pelo Hatayspor. Acho que não me falhou nada, não é verdade, Hélder? Não. Ótimo, ótimo. Hélder, antes de começarmos esta viagem propriamente dita, eu acho que é inevitável perguntar-lhe isto. Terminou a última época ao serviço do Varzim, está atualmente com 36 anos de idade. Pergunto-lhe em que ponto é que está a sua carreira, vai continuar a jogar, tem alguma coisa em vista, poderá porventura terminar? Eu neste momento estou um bocadinho pendente das propostas que possam surgir. Fisicamente sinto-me super apto para fazer mais uma época. Não sei se será a última ou não, mas assim penso que seria provavelmente uma última época. Mas tudo depende agora das propostas que aparecerem. Têm aparecido algumas coisas, mas eu quando decidi regressar a Portugal e em conversa na altura com a minha esposa ficou bem explícito que ao regressar a Portugal realmente teria que ficar por casa, ou seja, neste momento teria que ser algum clube que fosse aqui assim mais perto, que me permitisse realmente passar os dias em casa e continuar a fazer o que eu gosto e a dar o meu contributo. Se surgir realmente algo que possa corresponder a isso e que eu possa realmente então conciliar a vertente familiar e a vertente esportiva, perfeito. Se não, realmente terei que pensar, digamos, no ponto final, algo que não entra muito bem ainda na minha cabeça, dado ainda o bichinho do futebol que eu tenho e o amor que tenho em ir treinar diariamente e apresentar-me para o jogo. Ainda continuo com aquele nervoso miudinho a ir para os jogos e isso, enquanto sentir isso, realmente gostava de continuar a praticar futebol. Por isso, veremos o que é que vai surgir nestes últimos tempos. Tem surgido algumas coisas que acabam por não ser aqui tão perto e por isso não me é possível realmente aceitar essas propostas e continuo à espera que realmente que algo surja e é como eu lhe digo, que consiga conciliar a vertente familiar e desportiva. Hélder, ainda assim, sendo certo que tal como refere que gostava de jogar pelo menos mais uma época, pergunto-lhe se já pensa no pós-futebol. Gostava de se manter no futebol num cargo como treinador, como dirigente, como diretor desportivo, eventualmente? Aqui um bocadinho a minha resposta vai ser um pouco contraditória, vou dizer porquê. Em primeiro lugar, o mundo do futebol, o que eu realmente gosto no futebol é de estar dentro das 4 linhas, é isto, é de jogar, é o amor que eu tenho pelo futebol. Acabo por ver um bocadinho a apodrecer o futebol fora das 4 linhas. Não sei realmente se quererei fazer parte disso. Não sei se conseguirei lidar com muita coisa que acontece extra-futebol, só que depois vejo o meu outro lado. Toda a minha vida andei no mundo de futebol, é este o meu mundo. Será que me vou conseguir realmente afastar completamente do futebol? Não sei. Gostava de dar uma resposta mais certa relativamente a isso. É como eu te digo, há muita coisa que eu não gosto no futebol, mas toda a minha vida foi isto. Por isso, veremos o que irá surgir. Exatamente. Hélder, partindo agora para aquilo que foi a sua carreira, começo por lhe perguntar. O Hélder é um produto da formação do Futebol Clube do Porto, depois passa por alguns clubes em Portugal, estabelece-se no Sporting Braga, onde tem épocas absolutamente fantásticas. E a verdade é que a sua primeira experiência no estrangeiro surge em 2013, ou seja, numa altura em que já tinha, entre aspas, 26 anos. A possibilidade de jogar no estrangeiro nunca tinha surgido antes, ou foi preferindo ficar em Portugal até aos 26 anos? Sim, na altura havia surgido já algumas situações para sair que não me cativavam de todo e sobretudo também porque eu tinha contrato nos clubes que eu representava, na altura ou era no Porto ou depois quando fui para o Braga era no Braga, acabou por nunca surgir a situação de sair e depois sim nesse ano de Braga surgiu a possibilidade de ir para a Espanha, que era uma liga que me cativava bastante.
e acabámos por conciliar ali na altura um empréstimo realmente ao Almeria por parte do Braga, e foi a minha primeira experiência e algo que me enriqueceu bastante, que não foi fácil, porque essa minha primeira experiência, afastar-me pela primeira vez da minha família, ir viver para uma realidade um bocadinho diferente, para uma liga fantástica, isso é certo, aprendi muito, mas estar a viver pela primeira vez fora do meu país, sem os meus, digamos, acabou por me custar um bocadinho, sobretudo aqueles primeiros meses. Não foi com família na altura, com esposa, com namorada, não sei, fez-se acompanhar por alguém? Sim, na altura tinha a minha namorada, tinha acabado de nascer o meu primeiro filho na altura, ou seja, foi ainda bem pequenininho, com meses, e é certo que tinha ali um grande apoio, um grande suporte da parte deles, mas toda a outra base, eu sempre que cresci, sempre rodeado da minha família, os meus pais, a minha irmã, os meus tios, sempre tudo aqui muito, muito compacto, toda a gente muito junto, a conviver diariamente, acaba por ser um bocadinho brusca, digamos, aquela situação de realmente ir para outro país. O meu pai sempre me acompanhou sempre aos jogos, tinha o meu pai sempre a lidar com aquilo, com a crítica do meu pai, como melhorar, como não melhorar, e acabei, de certa maneira, por não ter ali ninguém. Acabou por ir um bocadinho, por ser um bocadinho duro essa parte, mas também me fez crescer e preparar também para os anos que vieram. O Hélder, no Sporting de Braga, tal como referi há pouco, fez épocas mesmo de muito bom nível, chegou inclusivamente a ser internacional português, mas depois a verdade é que rumo ao Almeria, sem qualquer tipo de desrespeito pelo clube, era uma equipa que lutava por objetivos um bocadinho menores, ali da segunda metade da tabela espanhola. Como é que foi esta mudança quase de mindset de ok, estou em Braga a lutar por isto, mas vou agora para a Espanha lutar por isto. O facto da Liga Espanhola ser tão atrativa teve também peso nesta escolha, ou seja, permitiu que fosse para um nível um bocadinho abaixo para experimentar uma liga muito mais competitiva? Sim, completamente. O facto de ir para a Liga Espanhola teve um peso enorme, digamos, porque era considerada, se não a melhor liga, uma das melhores ligas do mundo. Na altura estavam só lá os 2 melhores jogadores da história do futebol a jogar, o que dava um nome também enorme à liga, e isso acaba por ter muito peso. Eu também tinha acabado por jogar em Portugal muitas vezes em equipas que jogavam mais em contra-ataque e que lutavam por outros objetivos, e acabei por conseguir encaixar-me nesses sistemas, e a ideia era realmente ir para uma liga ainda melhor, mais cotada, e voltar a conseguir encaixar-me neste tipo de sistema. Mas também confesso que custou um bocadinho, porque passei ali uns bons anos no Braga em que realmente controlávamos a maior parte dos jogos, em que éramos claramente favoritos em 90% dos jogos, e depois chegar ali e ter outros objetivos, e acaba por custar um bocadinho depois voltar outra vez a essa realidade. O Hélder acabou por tocar num ponto que eu gostava de conversar consigo. O Hélder joga no Almeria numa altura em que Cristiano Ronaldo e Messi, no Real e no Barça, estavam a um nível estratosférico. Como é que era enfrentar estas equipas na altura? Ou seja, como é que era uma semana de treino, de preparação para esses jogos? Como é que os treinadores, os colegas, como é que se preparavam para, ok, sabemos que temos pela frente o Messi e o Ronaldo? Sim, é assim, nós acabamos por saber lidar com essa situação, porque lá está, acaba por estar muitos jogadores ali, acabam por não ser também a primeira vez que os vão enfrentar, ou seja, alguns deles já têm a experiência de os enfrentar noutros anos. Sempre como é óbvio, esses jogos, e a imprensa também trata de fazer o seu papel, que é dar um outro alarido ao jogo, de cada jogo contra o Real Madrid ou contra o Barça, nós sabemos como é que é, não é falado em Espanha, mas sim pelo mundo todo, mesmo naqueles países que pouco se ouve falar, toda a gente sabe que vai jogar o Real e o Barça, ou seja, acaba por criar ali um impacto muito maior, e para nós acaba por ser, para as equipas que os vão enfrentar, realmente uma motivação extra de enfrentar os melhores jogadores do mundo naquela altura, e acabamos por lidar isso com alguma naturalidade, sabendo realmente que temos que estar a um nível não ao nosso melhor, um pouco ainda acima, para realmente conseguir contrariar o favoritismo desses jogadores e desses clubes. Já referiu que a questão da adaptação custou-lhe um bocadinho, muito pelo facto de ser a primeira vez que viveu fora de Portugal e longe dos seus.
mas ainda assim pergunto-lhe, do ponto de vista social, gostou de viver em Espanha? Acredito que a realidade não fosse assim tão distinta como isso, comparativamente àquilo que temos aqui em Portugal. Sim, a nível da cultura acaba por ser algo muito similar, desde a comida, desde o tempo. Acabei por ir também para a zona da Andaluzia, que era uma boa zona de sol, e onde tinha praia, que isso também acaba por ajudar, não só a mim, mas à minha família também, de certa maneira, a passar melhor o dia, a ter sol, a ter a praia para ir com o miúdo na altura brincar. Acaba por se criar aí condições favoráveis para também para não ser tudo assim tão negativo como tínhamos falado. Por isso o choque acaba por não ser cultural, mas sim o facto de me afastar dos meus, ou seja, foi único e exclusivamente isso, mas é como eu digo, foi a primeira época, se calhar se tivesse sido a terceira ou a quarta época que eu já jogava fora, não me teria custado praticamente nada, mas sendo a primeira, isso sim acabou por ser um choquezinho para mim. Helder, e pergunto-lhe se tem assim alguma história mais curiosa, algo mais engraçado desses tempos passados no Almeria, tal como referiu, foi a sua primeira época fora daquilo que era a sua realidade. Há assim algum episódio que o tenha marcado especialmente? É assim de repente que me lembro, não. A única coisa que eu me lembro mais realmente é de ter chegado lá e apanhei na altura o Nelson. O Nelson, o lateral direito, já tinha alguns anos da casa, muitas brincadeiras, mostrou-me muito da realidade do que era espanhola, mas assim uma história mesmo que eu me lembro mesmo de diferente, ou uma partida ou algo, neste momento não me lembro assim nada de mais. Até porque, como eu lhe digo, as culturas acabam por ser um bocadinho muito parecidas e acaba por não haver um choque ou uma novidade tão grande realmente que eu diga, e é isto. Se calhar nos outros países, depois com culturas diferentes, ao vermos outras situações que não estávamos habituados, aí acabam por surgir mais histórias. O Nelson tocou, o Helder, peço desculpa, tocou aí numa questão interessante. Teve o Nelson como companheiro de equipa no Almeria. Em praticamente todos os clubes por onde passou, teve sempre ou portugueses ou brasileiros. Quão importante foi esse aspecto naquilo que foram as suas experiências no estrangeiro? Oi, muito. Eu penso que para qualquer jogador que, quando sai da sua zona de conforto, chegar a outro país e ter ali um suporte, um apoio, acaba por ser a parte talvez mais importante para esse primeiro passo, digamos, quando chegamos ao outro lado. Eu felizmente tive o Nelson, que me ajudou muito mesmo, até porque me mostrou a realidade, mostrou-me também a maneira muitas vezes como eles pensavam, como lidavam. Às vezes falava-se que ali havia também alguma picardia entre os espanhóis e os portugueses, e eu acho que há um bocadinho. E acabei por saber lidar bem com isso também, porque o Nelson me ia mostrando e me ia dizendo as coisas para também me ajudar a integrar melhor, e acabou por ser praticamente um braço direito que eu tive ali nessa primeira viagem para a Espanha. Helder, a verdade é que depois desta época no Almeria, acaba por trocar a primeira Liga Espanhola pela segunda Liga Grega, o que na altura, acredito eu, talvez tenha sido uma decisão que surpreendeu um bocadinho quem acompanhava o mundo do futebol, até porque, tal como falámos, o Helder tinha se tornado internacional português há 2 anos ou algo do género. O que é que o levou a aceitar este desafio? É certo que o AEK é um clube com bastante história, mas ainda assim estava na segunda divisão, não é verdade? Sim. É assim, o meu maior choque na altura não era o facto de ter assinado no Ajax, porque eu estava super contente com isso. O meu maior choque foi realmente ter que fazer essa primeira época na segunda divisão. Eu nesse ano mesmo tive algumas propostas da primeira Liga Grega, engraçado. Só que eram clubes praticamente que não me diziam nada, que eu não tinha grande conhecimento desses clubes. E depois tinha realmente o Ajax com um grande projeto que era, claro, de subida, sabia a situação e o porquê deles terem caído na altura, mas também sabia que ia ser uma questão de tempo até eles chegarem realmente à Primeira Liga e depois voltarem a crescer e lutar por outros objetivos. Então eu preferi dar, digamos, um ano de vantagem e ir realmente a essa segunda liga, vivenciar coisas mais difíceis, condições mais difíceis, estádios que fomos jogar que eram realmente um desastre. Mas lá está, eu
por tudo o que passo e por todas as dificuldades que fui passando ao longo da minha carreira, nunca fui uma pessoa muito de me queixar. Fui mais de tentar ultrapassar e de tentar me tornar melhor e mais forte nas situações. Por isso, esse foi mais um dos grandes obstáculos que me apareceu jogar na segunda divisão na Grécia, mas que eu acredito e continuo a acreditar que me fez crescer. Ainda assim, as coisas correram da melhor maneira possível. A verdade é que o AEK subiu logo nesse primeiro ano. Como é que foi a festa da subida? Porque os adeptos gregos são conhecidos também por apoiarem bastante as equipas. Que memórias é que guarda desse momento em específico, Helder? Fantástico. Eu vou-te dizer, e eu agora falando de uma maneira geral do AEK, é um clube enorme que me fez realmente sentir em casa, muito, muito acarinhado mesmo. A maneira como, não é como festejaram a subida, a maneira como festejaram cada jogo em que nós jogámos, mesmo na segunda divisão, era só fantástico. Nós íamos aos outros estádios, tínhamos sempre a parte das bancadas do Ajax sempre completamente cheias, apoio nunca faltou. Sabemos também do nível de exigência que era, porque toda a gente sabia que nós nesse ano tínhamos que subir. A verdade é que ganhámos praticamente os jogos todos. Tivemos uma outra derrota que mesmo assim nos cobraram, mesmo nós estando em primeiros, já não imagino com quantos pontos de vantagem, mas eram muitos. Mas foi fantástico. Guardo as melhores recordações da Grécia, mesmo nessa segunda divisão, e depois chegou a primeira divisão e a realidade é que o apoio continuou a ser o mesmo, porque já o tínhamos na segunda, mas depois estávamos a lutar por algo mais, e isso, como é óbvio, os objetivos diferem e a motivação também é outra de jogar numa primeira divisão. Exato. E quando diz que os adeptos vos cobravam nas derrotas, gostava que explicasse um bocadinho melhor como é que era a relação com os adeptos, como é que eles... Nós sabemos, e a Turquia acaba também por ser um bocadinho assim, mas nós sabemos que o adepto grego é um adepto muito fanático. A diferença da Grécia que eu acho que para a Turquia é que, se calhar, os clubes mais pequenos na Grécia não têm a dimensão dos clubes pequenos da Turquia, ou seja, na Turquia penso que os adeptos têm muito mais adeptos por cada clube, seja um clube pequeno ou um clube grande, a Turquia consegue sempre, os clubes conseguem levar muitos adeptos. Na Grécia acaba por ser um bocadinho, os grandes levam muitos, mas os pequenos levam alguns, vá. E no AEK nós sabíamos, quando eu te falo em cobrar, era o facto mesmo se as coisas corressem mal, de estarmos preparados para levar algumas bocas na rua, de dizerem que nós não jogávamos nada, de nos apertarem. Houve jogos na segunda divisão não, porque as coisas acabaram por correr sempre bem, mas na primeira divisão depois acabei por eu ter a felicidade de nunca me acontecer isso, mas infelizmente ter acontecido a alguns colegas meus de serem apertados na rua, muitas vezes acompanhados de família, e isso é a parte má do futebol, mas que, mais uma vez, é o que eu te digo, temos que saber conviver com isso e crescer também com isso. O Helder, lá está, na primeira temporada consegue, juntamente com a AEK, a subir da divisão. Na segunda fazem uma temporada bastante interessante na primeira e conseguem a qualificação para as provas europeias. E a verdade é que na terceira, se não estou em erro, o Helder faz os 2 primeiros jogos de qualificação para a Liga Europa e depois acaba por sair. A minha pergunta vai no sentido de perceber se o AEK tivesse conseguido a qualificação, a probabilidade do Helder ter ficado aumentava ou a saída já estava completamente decidida? Não, aumentava. Na altura tive uma conversa com o AEK, em que realmente, se nós conseguíssemos a qualificação, eles tinham-me falado que não iam permitir que eu saísse, porque era um jogador que contavam e supostamente na altura como eu jogava diziam que era um jogador importante para a equipa e que não me deixariam sair. O facto, mesmo assim, acabou por ser um bocadinho complicado sair, porque o Ajax, como já tinha começado a época, já teria supostamente, na altura, diziam eles, alguma dificuldade em encontrar um substituto. Então acabámos por ter ali uma conversa realmente que era o facto de ser o meu último ano de contrato, o facto de ter ali uma boa proposta por parte do Al Wassel, que financeiramente era muito vantajosa para mim, e depois que poderia realmente também trazer algo ao AEK, e achámos por bem, depois ao fim de algumas semanas de conversa, realmente conseguir chegar ali a um acordo entre todas as partes e dá-se aí então o meu salto para os Emirados.
Helder, antes de irmos aí, gostava só de tocar mais num ponto da Grécia. É certo que depois ainda volta lá, mas lá está, associamos muitas vezes a Grécia quase como um destino paradisíaco, de férias. Como é ter esta realidade durante o ano inteiro? Como é que foi viver neste país? Lá nem tudo é o paraíso. Imagino também, imagino. Não, a Grécia, eu costumo dizer a toda a gente que se vai cruzando comigo e que me faz esse género de perguntas, como é que era a Grécia, como é que não era, eu costumo dizer que é a minha segunda casa. Eu realmente, Portugal será sempre Portugal, é o meu país, para mim é o melhor país do mundo. Se eu não tivesse a possibilidade de viver em Portugal e se me dessem outro país a escolher, eu diria-te imediatamente Grécia. Só tenho boas histórias a contar de lá, desde o tempo, desde o facto de muitas vezes termos as nossas folgas e podemos ir a uma ilha e a outra. Em Portugal fala-se muito de Mykonos e Santorini, não, a Grécia é muito mais do que isso, tem ilhas lindíssimas, muitas delas que nem são conhecidas, mas que se as pessoas começarem a procurar um bocadinho vão ver, têm ilhas lindíssimas. Eu tinha essa facilidade, estava ali, nas folgas dava um salto aqui, outro ali. Atenas, muitas vezes as pessoas querem ir ver, por exemplo, a Acrópole ou essas partes mais históricas, mas Atenas também é muito mais do que isso. Tem praias fantásticas, tem restaurantes lindíssimos. Atenas realmente foi uma provavelmente, eu não quero ser injusto com as outras cidades, mas provavelmente a melhor cidade que eu tive fora de Portugal, porque acaba por reunir tudo o que eu precisava para mim e para a minha família para nos sentir bem, que era boa comida, bom tempo, bons restaurantes, bons sítios para visitar, como eu falei, as ilhas, acabava por reunir ali tudo numa só cidade e por causa disso a Grécia para mim é realmente a minha segunda casa. Eu acho que uma parte interessante de fazer este podcast é um bocadinho isto, ou seja, perceber as realidades que os jogadores conhecem, que têm, que muitas vezes até surpreende que provavelmente as pessoas com quem conversa, não é? Porque se calhar fala de algo em específico ou de uma ilha específica, como estava a dizer, e há muito mais para descobrir num dos países por onde passa, não é verdade? Sim. Não, a Grécia para mim realmente encheu-me o olho relativamente a tudo. Não só a mim como à minha família. Como tu sabes, ainda passei lá alguns aninhos, depois regressei lá, mas já tinha o meu filho a estudar lá em inglês. Depois, como eu te disse, tem essas coisas das praias que são fantásticas lá. As pessoas, eu costumo dizer que o grego, mesmo que não tenha dinheiro, é um povo que gosta de aproveitar a vida e de gozar. Eu costumo dar muito este exemplo que eu acho engraçado, porque é a realidade. Nós muitas vezes em Portugal, se tivermos €1, nós guardamos €1, ficamos em casa e vamos guardar este euro porque pode ser preciso. Na Grécia não, eles se tiverem €1 no bolso, o que eles fazem é, vão pegar nesse euro e vão tomar café e vão aproveitar e gozar isso. Se tiverem que estar a tarde toda só beber um café, mas estar ali a aproveitar e a falar, é isso que eles fazem. Ou seja, eu acho que eles aproveitavam muito bem a vida mesmo que eles tinham, por muito pouco dinheiro que eles tivessem. E foi algo que tentou, digamos assim, adquirir dos gregos essa questão de aproveitar a vida ao máximo, digamos assim. Sim, é assim, nós vamos tirando sempre ilações boas e más de tudo o que vamos vivenciando. E isso realmente acho que é um ponto muito positivo do povo grego, que, porque nós muitas vezes, nós por muito pouco que nós tenhamos, nós temos que ver que há sempre gente que tem menos. E se nós andarmos com esse stress e ainda nos metermos dentro de casa e começar a meter aquilo na cabeça e tão mal, e que mal, e não tem solução, e isso acaba por ser pior. E eles não, eles acabam por ir, vão falar, passam um dia fora. É certo que vão gastar só €1, mas é o suficiente para estarem fora e espairecer a cabeça e realmente, se calhar, acabam o dia melhor do que nós que estamos metidos muitas vezes em casa a pensar o pior de tudo. Helder, continuando aqui a nossa viagem, já tocou um bocadinho nesta questão, mas eu acho que é inevitável quase perguntar em jeito de afirmação. A vertente financeira foi decisiva na sua ida para os Emirados Árabes Unidos, não é verdade? Claramente, esse realmente foi o principal que me levou realmente a aceitar o facto de assinar nos Emirados, porque é certo que nós sabemos realmente que vamos ter muitas condições, porque realmente eu sabia que ia para o Dubai e que aquilo era fantástico, mas a nível profissional sabemos que acabamos por sair um bocadinho da Europa, o nosso nome acaba por ser um bocadinho esquecido porque acabamos por estar associados a outros países que não têm o futebol tão evoluído
E por isso, como é óbvio, o que me levou a aceitar esse desafio foi mesmo a vertente financeira e também porque sabia que ao assinar no bike a minha família iria continuar a ter um bom estilo de vida e era isso que eu pretendia, o melhor para mim e o melhor para eles. Sim, porque também chega uma altura que os jogadores quase têm que fazer escolhas, não é? Falámos daqueles jogadores que não chegam ao nível de topo de ganhar milhões e milhões. Chega uma altura em que o jogador tem que pesar, ok, será que eu prefiro ir para um campeonato espanhol ou algo do género, não ganhar Se nós vimos as tanto? coisas, não é o jogador que começa a pensar assim, é a sociedade em geral. Exatamente, Quando há exatamente. melhores condições de vida noutro lugar, nós temos que ver sempre os prós e os contras e realmente ver o que é melhor por norma para nós e para a nossa família ou para quem está connosco. E, e neste caso, como é óbvio, essa vertente era sempre a mais importante para mim, era a financeira e realmente saber que poderia estar com eles e eles estariam bem também a desfrutar a vida deles. Helder, e como é que descreve as condições que encontrou lá? Não só, pergunto-lhe também da perspectiva social, aquela questão do luxo que se associa muito ao Dubai, e também do ponto de vista desportivo, como é que descreve aquilo que encontrou lá? Olha, aí já acabo por levar um choque maior a nível cultural, como é óbvio. Acabámos por. A minha primeira reação foi quando aterrei no aeroporto para assinar, na altura, que levo com aquela temperatura, mal saio do aeroporto, que eu pensei que ia desmaiar. Eu não quis ter nada a ninguém, mas eu estava a dizer: se eu saio aqui agora para fora e está este calor, eu se começo a correr agora nos treinos, Imagino. eu vou desmaiar. E acaba por ser um choque enorme porque realmente foi muito, muito difícil lidar com isso, sobretudo a primeira semana, que acaba por ser ali um período de adaptação, acaba por ser muito difícil. A nível do país também acaba por ser totalmente diferente porque acabas por conviver com pessoas com burca, vestidas das maneiras que eles vestiam, que acaba por ser diferente. Um luxo como nunca vivenciei na minha vida em outros lugares, porque realmente lá é a lei do que tem mais e não a lei de quem faz melhor ou isso, não, é de quem tem mais. E tudo isso acaba por ser um choque para mim e que, como eu te disse, já ao longo da entrevista acabo por aprender e acaba por ser enriquecedor para mim vivenciar outras culturas e outras maneiras de ser. E dentro disso que foi o choque que referiu que teve, houve algo que o tenha marcado mais, eventualmente alguma coisa característica dos Olha, eu tenho uma Emirados? história muito engraçada na altura, quando fui, porque lá, por exemplo, eu ainda não era casado, vivia junto com a minha namorada, mas não era casado, e lá eles têm muito essa regra, por exemplo, se vais para o teu apartamento ou isso, tens que ser casado. Eu não podia supostamente estar lá com a minha mulher sem ser casado. Então acaba-se por criar aí muitas situações que, por exemplo, eu já não pude pôr o apartamento no meu nome, na altura o clube, imagina, dava-me dinheiro para eu escolher o apartamento que eu queria, na altura eu já ia para fazer isso e eles disseram-me lá na altura, tu não podes fazer isso porque tu não és casado. A tua mulher supostamente teria que viver de um lado e tu do outro. Eu disse, não, então, ela veio para aqui para estar comigo e quem vai ficar de cada lado? Então tem que ser no nome do clube. Então já tivemos que andar ali às voltas, ou seja, situações que eu não estava bem preparado e que tive que me adaptar e saber como lidar. E depois a questão também de ir ao shopping, das primeiras vezes que a minha mulher foi ao shopping, ia com uma manga cava, super normal, mas lá supostamente não se pode andar a mostrar os ombros. Na altura veio um senhor até connosco, e isso acaba por nos fazer sempre sentir um bocadinho mal, porque não estávamos preparados para isso, e a dizer tem que tapar os ombros. E nós acabámos por ver muitas vezes até outras mulheres que iam com brutos decotes, mas não era isso que lhes fazia confusão. A confusão fazia muitas vezes que os ombros tinham realmente que ir tapados. Então começámos, lá está, a aprender com isso e muitas vezes a rir-nos também porque acabas por apanhar depois de já saberes outras pessoas que não sabem e acabas por também ver elas a serem chamadas à atenção, mas situações assim que realmente que para nós não fazem muito sentido, mas na cabeça deles fazem e que tu tens que te adaptar porque realmente estás no país deles. Exatamente, exatamente. Acho que é importante essa questão de Sei, perceber, não é? Que não há maneiras certas ou erradas de estar na vida, são maneiras diferentes apenas, não é? sei. Cada um com as suas regras. Mas Exatamente. gostei muito.
O que me chamou mais a atenção até no Dubai, e eu acho que esse é o ponto mais positivo relativamente a todos os outros sítios onde eu estive, é a nível de segurança. É só fantástico. Eu lembro-me de esquecer uma vez no shopping, em cima de uma mesa da carteira, e já dei conta disso, já passado por aí 5 ou 6 minutos, e quando fui para trás, já em passo acelerado para ver, a carteira estava exatamente no mesmo sítio, intocável, com tudo dentro, nada. O meu filho deixava muitas vezes que ele andava lá, andava sempre de trotinete, não é estas elétricas, era as outras ainda para brincar, e deixavam andar à vontade, sem nenhum stress, porque sabia que não se passava nada, e isso acaba por te criar também algum conforto de relaxamento, de à vontade e de te sentires bem, porque sabes que não se vai passar nada e que realmente estamos seguros lá. Esse é o ponto mais positivo que eu acabei por encontrar no Dubai, que não se encontra em mais lado nenhum. Helder, e do ponto de vista desportivo, como é que era a liga, como é que era o nível médio das equipas? Olha, eu vou-te dizer, custou muito isso. Eu acho que foi o sítio provavelmente onde eu fui jogar que me custou mais. E eu vou-te dizer porquê. As pessoas não têm noção, muitas vezes, qual é o primeiro pensamento das pessoas quando se vai para um país desses. E podemos agora tirar, por exemplo, o exemplo do Cristiano Ronaldo. Tu vês um Ronaldo aí para uma Arábia e dizes, o Ronaldo assinou na Arábia, vai arrebentar com aquilo, vai fazer 50 ou 60 ou 70 golos. As pessoas esquecem-se que quando nós somos inseridos numa equipa, nós não vamos definir as coisas sozinhos. Então o Ronaldo, por exemplo, e agora pegando no exemplo do Ronaldo, o Ronaldo, para fazer esses 70 golos que as pessoas queriam, teria que ter jogadores que lhe colocassem a bola ou lhe fizessem assistências do mesmo nível que ele recebia nos outros clubes onde esteve. E as pessoas pensam que vai ser tudo fácil, e não, é muito difícil, porque acaba por ser realmente um nível mais baixo, acabas muitas vezes situações que tu pensas que são simples de resolver, mas acabam por ser difíceis, dada a qualidade, que na altura era um pouco mais baixa, mas felizmente tem crescido, mas que é um pouco mais baixa, e acaba por ser difícil lidar com isso. Muitas vezes precisas de um passe que te entra um passe e não te entra, muitas vezes falham-te um passe se calhar que não deviam falhar, perdem a bola se calhar em zonas que não deviam perder, e acaba por ser muito complicado lidar com isso. E eu tive realmente muita dificuldade nisso, porque acaba por ser, não é amador, mas acaba por não ser um futebol tão profissional como eu estava habituado, com desde os treinos serem à tarde, desde muitas outras coisas, desde a maneira como os meus colegas viam as coisas, praticamente não iam ao ginásio, coisas que eu estava habituado, não havia aqueles jantares que fazíamos de equipa neste espírito europeu que tínhamos muito, não havia isso, e acaba por ser aí um choque um bocadinho grande e que a mim me custou, a nível profissional custou-me um bocadinho inserir-me, sentir-me inserido lá no Dubai. Ainda assim sentia essa tal responsabilidade de ser quase a estrela da equipa e de, sendo europeu, tinha quase que ensinar, digamos assim. Não, mas eles fazem questão disso. Eu vou-te dar um bom exemplo do que aconteceu lá. Nós começamos uma série logo de 3 ou 4 jogos a ganhar. Estava tudo a correr super bem, tudo lindamente. O primeiro jogo que nós perdemos, estávamos a treinar e vieram lá 3 ou 4 sheiks ter connosco, pertenciam ao clube, e chamaram só os 4 estrangeiros que estávamos a treinar. Os meus colegas do Dubai continuaram a treinar e nós os 4 saímos fora do treino para falar com eles. E eles vieram-nos exigir a mais por causa de nós termos perdido um jogo. Ou seja, não exigiram à equipa. E eles vieram na altura, e eu recordo muito, muito bem as palavras deles, disseram, sabem porque é que nós perdemos este último jogo? E eu lembro que foi com o Al Jazeera. E nós, porque eles foram melhores, eles, não, porque os 4 estrangeiros deles neste jogo foram melhores que vocês os 4. Acredita? Ou seja, era quase como os outros jogadores estivessem lá só para enfeitar, quase, não Entendes? Ou seja, a exigência é connosco, não com os da casa. Mas lá está, nós temos que saber lidar com isso. Mas acaba por ser uma situação um bocadinho anormal que eu não estava habituado, que acaba para mim por não fazer muito sentido, mas é a realidade deles e temos que nos acostumar a isso. E porquê é que esta experiência termina apenas ao fim de uma época? Pelo que eu percebi, segundo a minha pesquisa, tinha um contrato de longa duração quando foi para lá, não é verdade? De 2 anos. Eu tinha um contrato de 2 anos na altura. Ok. Na altura decidimos, tanto eu como o Al-Wassel, que realmente, tanto para mim como estava a ser difícil, e até porque eu não estava ao meu nível lá,
e isso era muito claro, porque me estava a gostar. Decidimos realmente, ao fim de uma época, que o melhor seria seguirmos rumos diferentes. E é aí que surge realmente a oportunidade então de ir para a Turquia, onde eu também tinha alguns colegas na equipa e acabam por me ajudar a tomar essa decisão, a dar o salto para a altura para o Akhisarspor e acaba por ser mais uma experiência muito boa para mim. A verdade é que do ponto de vista desportivo, esta sua experiência no Akhisar quase que se pode dividir numa primeira época brilhante, não é? Que termina com a conquista da taça, arrancam a segunda época a vencer a Supertaça, mas depois deixam divisão. Como é que foi lidar com tudo isto? Como é que foram estes 2 anos? Acreditas, isso acaba por acontecer muito mesmo cá. Nós temos alguns exemplos do que nos aconteceu lá. Foi o seguinte, nós preparámos a nossa época para ir à Liga Europa e na mesma época em que conquistamos a Supertaça, em que vamos novamente à final da taça, acabamos de ser divisão, ou seja, isso acaba por mostrar que nós não estávamos preparados para tantas competições. E tu tens, por exemplo, os casos cá do Passos, quando foi à Liga Europa, que acabou por cair, e de uma outra equipa... O Rio Ave. Do Arouca. Ou seja, equipas realmente que acabam por criar um plantel supostamente ainda melhor para se prepararem para as competições, mas que acabam por não aguentar a exigência de se calhar, provavelmente, de tantas competições. E acaba por ser o que aconteceu aí. Tínhamos uma equipa fantástica, provavelmente para andar de metade da tabela para cima, e acabamos por começar ali a perder uns jogos, a confiança começa-se a ir, parece que fazemos tudo em esforço, fazemos um golo em esforço, mas parece que quando vão à nossa baliza acabam por fazer golos com facilidade, e acaba por ficar ali um sentimento difícil de semana para semana que se torna difícil de superar, e foi o que acabou por acontecer. Infelizmente, uma época que tinha tudo para dar certo acabou por terminar da pior maneira. E pelo que eu percebi também, nessa segunda época tiveram pelo menos 3 ou 4 treinadores, não é verdade? Sim. O que acaba por não ajudar, eu vou-te dizer, nessa época tivemos um primeiro treinador que eu penso que acaba por ser, infelizmente, um bocadinho culpado, e eu vou dizer isto porquê. Porque acaba por não nos preparar bem, tanto a nível de discurso, tanto a nível psicológico. Eu vou dizer porquê. Nós, por exemplo, fomos para o jogo da Supertaça e esse treinador estava a dizer que não era importante o jogo da Supertaça. Para um clube que acabava por nunca ter conquistado nada, tínhamos conquistado só a taça na última época, que não tinha mais nenhum troféu, para um jogador que vai motivado para um jogo que quer ganhar, um treinador dizer que não é importante. Acabamos por começar a época só com um avançado, e ele disse que não precisava de mais nenhum. Esse avançado acaba por ter uma lesão, acabamos por fazer grande parte da época sem avançado. Ou seja, tudo isto começou assim de uma maneira um bocadinho atípica, que torna tudo muito mais difícil. E depois tínhamos que ser nós também, nós jogadores, a fazer algo mais, e acabou, como eu digo, acaba-se por criar naquele sentimento de desconfiança, de não conseguir, de tudo ser difícil, de um ambiente mais triste, mais pesado, e acabamos por não conseguir dar a volta às coisas, infelizmente. Helder, depois desta descida de divisão, acaba por trocar de clube na Turquia, mas curiosamente para a segunda divisão também. A minha primeira pergunta vai no sentido de algo que já falámos aqui. Esta questão do apoio dos adeptos é transversal a todos os clubes? Sente-se realmente aquele fervor em todos os clubes? Sente, eu vou dizer, eu penso que a Turquia, relativamente aos adeptos, penso que bate qualquer país onde eu estive. Seja o Akhisar, fui para o Hatay na segunda divisão, um apoio fantástico. A cada estádio que eu fosse era um apoio de todas as equipas fantástico. E depois há equipas que as pessoas não têm nem noção do que é aquilo, porque toda a gente conhece o Galatasaray, conhece Fenerbahçe, conhece Besiktas, conhece os adeptos deles, toda a gente sabe. Mas se as pessoas forem ver os adeptos do Trabzon, que é só uma coisa bárbara entrar no estádio do Trabzon. Teve lá o João Pereira na altura, e se lhe perguntarem, vocês vão ver, é só qualquer coisa fantástica. Se forem ao estádio do Bursaspor, é só uma coisa. Eu fui jogar contra eles, já tinham descido divisão, tanto eles como nós. E nós, na altura, eles tinham ainda assim um apoio de quê? 20 e tal mil pessoas, num jogo em que eles já tinham descido. É só uma coisa bárbara. E a puxarem por eles ainda. Provavelmente quando eles saíam dali, sim, iam ser apertados, iam.
mas durante aqueles 90 minutos estavam lá a apoiar e em pé. E não é a claque, lá não é as claques, é o estádio todo em pé. É só um ambiente fantástico. Relativamente a adeptos, realmente penso que a Turquia bateu qualquer sítio onde eu fui jogar, porque não é um ou dois clubes, é realmente todos os clubes que têm sempre adeptos fervorosos e que querem sempre muito e muito, muito para as equipas, vivem muito aquilo. Olha, isto é uma pergunta que nem tem muito a ver com aquilo que foi a sua carreira, mas está a andar tanto tempo ligado ao futebol e conhecendo bem o futebol português, pergunto-lhe, o que é que se pode fazer diferente aqui em Portugal para nos aproximarmos um bocadinho dessa realidade? Eu sei que é impossível igualar, porque pronto, é quase uma questão cultural, não é verdade? Mas o que é que falta aqui para termos mais essa vertente de apoio e a gente nos estádios? Porque vemos jogos em Portugal, muitos deles, Primeira Liga, que nem 1000 pessoas têm. O que é que se pode fazer eu diferente? Eu podia estar aqui a inventar 1001 coisas, mas eu penso que é mesmo a nível cultural. Eu penso que a única maneira mesmo de Portugal se aproximar realmente do que acontece lá na Turquia era as pessoas realmente portuguesas vivenciarem durante alguns jogos o que se passa lá na Turquia e realmente quererem o mesmo cá, porque é totalmente diferente a maneira como eles veem. Eu sei que acaba por ser um bocadinho até doentio, muitas vezes o que se vê lá, mas quando as coisas estão bem, é realmente uma atmosfera completamente diferente de tudo o que as pessoas possam imaginar. Penso que em Portugal nunca teremos isso, infelizmente. A parte mais, isto na mesma em Portugal, porque vê-se muitas situações desagradáveis cá em Portugal com os adeptos, que querem sempre mais, mas chegar ao nível do que chegam lá na Turquia, penso que é mesmo uma coisa cultural e que realmente nunca chegaremos nem perto do que acontece lá na Turquia, infelizmente. O segundo clube que representou na Turquia, tal como já foi referido, foi o Hatayspor, que é o clube da cidade onde no início deste ano ocorreu o sismo. Pergunto-lhe como é que foi lidar com as notícias desse mesmo sismo e pergunto-lhe se houve alguém do clube que conhecesse, que tivesse passado por uma situação menos feliz, ou assim alguém que conhecesse que realmente fosse prejudicado pelo sismo. Custou muito porquê? Porque realmente muitas das pessoas que lá estavam no clube ainda eram da minha altura. Eu ia falando também com muitas pessoas do clube, inclusive o Ruben Ribeiro, que lá estava, ia falando com ele para saber como é que estava tudo, e acaba por me custar muito por estar cá e não poder ajudar tanto quanto queria, porque muitas das pessoas que estão lá, e muitas ainda que eu vou falando, acabaram por sair da cidade e rumarem a outras cidades sem nada no bolso, sem casa, sem nada, só agarrarem na família e irem para outras cidades, começar a vida da estaca zero. E isso custa-me porque a cidade realmente, nós sabíamos que se realmente acontecesse esta situação lá em Hatay, e eu que andei por várias cidades da Turquia, há cidades mesmo com muitas dificuldades, em que realmente são cidades velhas, e que se ocorrer um sismo daquela magnitude, nem precisava de ser tanto, a cidade nós já sabíamos, não só Hatay, mas muitas das cidades que tem lá na Turquia, que não aguentariam um sismo daquela magnitude. Infelizmente aconteceu, não morreu felizmente pessoas que eu conhecesse do clube, mas ainda assim acaba por ser muito duro ver muitas pessoas a saírem do clube e irem sem nada nos bolsos. Uma pessoa ia tentando ajudar aqui monetariamente, mas acaba por não ser o suficiente para ajudar tanta gente que eu conhecia, tanta gente que me deu tanta coisa, mas que acabam por ter que realmente recorrer a outras pessoas, ou amigos, ou familiares, sair da cidade, porque eu não sei como é que estará a cidade neste momento, mas a realidade é que aquilo não voltará ao seu estado normal, provavelmente nos próximos 10, 15, 20 anos, porque realmente não foi um pouco da cidade que foi abaixo, foi 98% da cidade que foi abaixo, e acaba por não dar sequer para as pessoas estarem lá e levarem uma vida normal. Eu não quero, ponto 1, estar aqui a ter um discurso dramático, nem ponto 2, ter um discurso egoísta, porque houve muita gente que sofreu. Mas alguma vez lhe passou pela cabeça, e se isto tivesse acontecido há 2 anos, quando eu estava lá? Sim. Até esses pensamentos até nem ocorreram muito da minha parte, mas sobretudo da minha família, sobretudo da minha mãe,
foi a primeira logo coisa que me disse quando soube do sismo, ligou-me logo, ai filho, se tu tivesses, olha, se isto fosse há 2 anos atrás, de lá, não sei o quê, ou seja, isso acaba por ser muito da parte da minha família, da parte dos meus amigos, realmente virem com esse pensamento, é óbvio que ocorre. Eu tive também na altura a curiosidade de falar com alguns vizinhos, a saber se realmente o condomínio onde eu vivia, se realmente também ruiu e acabou por ir abaixo. Não, disseram-me que não, aguentou, mas acaba por ser duro pensar também isso, porque se eu lá estivesse, por muito que não me tivesse acontecido a mim, ter que conviver com o facto de, por exemplo, as pessoas que perderam lá a gente, porque houve o roupeiro do clube que faleceu, o diretor desportivo lá faleceu, o Atso acabou por falecer, e ter que conviver com essas perdas de pessoas que nos são queridas e que estão ali diariamente connosco, acaba por ser um choque muito grande. E felizmente que eu não estava lá, porque não sei como é que reagiria a uma situação dessas, nem como iria ultrapassar uma situação dessas. Sim, e eu acho que quem nos vê, quem nos ouve, percebe que não estamos aqui a festejar o facto de o Hélder não estar lá ou de pessoas próximas não terem falecido. É apenas a constatação de um facto, não é? De certa forma. É que eu fui vendo também, porque essas pessoas amigas acabaram por me ir mandando vídeos de muitas coisas que não se passavam sequer na televisão, e realmente coisas muito duras, desde pessoas a chorar, desde pessoas à procura de alguém, o desespero. E eu acabei por vivenciar isso em alguns vídeos e acaba por ser realmente doloroso. E é o que tu dizes, acabas por pensar que se realmente tu estivesses naquela situação, o que é que tu irias fazer também para ajudar aquelas pessoas? Porque não te ia ser indiferente. Tu ias ter que fazer alguma coisa, veres alguém à procura do filho ou do pai e se calhar agarrar-te no braço e a puxar-te para o ajudares, e isso acabam por ser situações muito duras e que, por um lado, ainda bem que eu não estava lá, porque é como eu te digo, não sei mesmo como iria reagir a isso, porque é muito, muito duro. Hélder, e tentando olhar aqui um bocadinho para os aspectos positivos, olhando para estes anos na Turquia, tanto no Akhisar como no Hatayspor, falamos aqui muito desta questão dos adeptos. Teve assim alguma história, eu insisto um bocadinho nesta questão, eu sei, mas tem assim algum episódio que o tenha marcado, alguma história mais caricata, eventualmente? Olha, tenho, na altura no último jogo, aliás, acabou por não ser o último jogo, mas no jogo decisivo, eu lembro-me que tinha na altura uma ruptura na perna. E na altura o treinador, eu queria jogar o jogo, mas não podia, e o treinador tinha-me dito, Hélder, vamos fazer assim, como se nós ganharmos o jogo, somos campeões, vamos fazer assim, tu vais para o banco, vais ficar lá no banco. Se eu precisar de ti mesmo no limite, vais para o jogo, porque senão não te uso. E o médico ali ao lado, e eu a dizer ao médico, mas eu com ruptura posso ir a jogo? E ele disse, ele não queria dizer não ao treinador, sabes? Ele disse, eu vou-te fazer qualquer coisa, tu vais ver, se for preciso nem vais sentir nada. Eu a pensar para mim, vou com ruptura para o jogo, não tem mal, mister, pronto, mister, eu a dizer, mister, se o físio e o doutor estão a dizer que é possível, conte comigo, então, se for preciso eu vou para o banco, conte comigo. Que é certo, nós ao intervalo estávamos a perder 1-0. Ao intervalo estávamos a perder 1-0 e o mister só me fez assim, vais ter que entrar. E eu disse, bora, fogo, ainda por cima no jogo, já com voltarendes e tudo, bora jogo. Vou dizer uma coisa, senti uma dor tão grande. Que dor grande. O que é que acontece? Nesse jogo, isto para voltar àquela história que é mais engraçada, o que é que acontece? Acabo por entrar, ganhamos 2-1 e eu fiz um dos golos. Fomos campeões. Então saímos daí, o que é que acontece? Acabei por ver um adepto no dia a seguir que tatuou o meu nome no braço. Tipo, mas isto para buscar também um bocadinho o doentio que é e a maneira fervorosa que nós vêm. Tatuaram o nome porque eu tinha feito o golo e tal, e acaba por ser uma história que me fica marcada, porque ninguém na sua perfeita consciência faz uma tatuagem com o nome de outra pessoa. Se for até do Cristiano ou do Messi, eu sei que é um nível incrível e as pessoas até podem crer isso, porque realmente... Mas agora, no meu caso, ver ali um adepto com o meu nome tatuado, tipo, mesmo doentio, mas acaba por ser engraçado, e mesmo a questão da perna, fiquei aqui com uma ruptura que nunca mais vai dar para disfarçar, porque realmente nota-se aqui um corte gigante,
mas que foi uma situação que eu voltaria a fazer da maneira que aconteceu, porque imagina que eu até entrava, piorava isto e perdíamos, não éramos campeões, perdia os 2 últimos jogos e tal, mas não, acabei por entrar, acabei por ajudar, por sermos campeões, e o Mister no fim diz-me, pronto, para ti a época já acabou, tínhamos mais um jogo. Disse, a época para ti já acabou. Eu disse, ok. E pronto, fui ao último jogo só para festejar já, com esta perna toda ruída, mas acabou por valer a pena. E eu já posso fechar o podcast, é só de saber que há um turco que neste momento tem tatuado Hélder Barbosa no braço, eu já posso fechar o tasco mesmo. Não, lá realmente a maneira como as pessoas vivem aquilo é só fantástico. É só fantástico. Hélder, e para terminarmos esta viagem pela sua carreira, o último clube que representou no estrangeiro foi o Panetolikos na Grécia. Começo por perguntar que importância é que teve o treinador Traianos Delas, com quem já tinha trabalhado no AEK, neste seu regresso à Grécia? Muita, quase 100%. É assim, eu tive, quando surgiu essa possibilidade, o Mister tinha-me ligado, aliás, ele ligou-me para aí durante 2 ou 3 semanas, para me convencer, para ir para lá e tal, que estava numa situação difícil, que precisava e tal, pelo que tínhamos passado. E o que é que se juntou? Juntou-se o facto de realmente ver que ele realmente me queria, o facto de ter um treinador que eu já conhecia e depois o meu desejo de voltar à Grécia. Como eu te disse, eu adorei o país, sabia que não ia para Atenas, mas sabia que ia para a Grécia e que ia voltar a viver aquela cultura e voltaria a fazer o mesmo. Porque realmente, é como eu te digo, a Grécia acaba por ser o meu segundo país. Tenho muito a agradecer àquele país e depois porque acho realmente, como eu já te disse, que eles sabem viver a vida e depois têm um país super, super agradável para se viver. E lá vou eu para a Grêmio nessa segunda viagem para a Grécia. Aqui a família ainda estava consigo? A família andou sempre consigo? Não. A família deixou de estar comigo no momento em que eu assinei no Hatay Sport. E essa foi uma parte dolorosa, porque o meu filho, quando eu estive no Akhisar, que foi a última experiência com eles, andava numa escola internacional. O que é certo é que quando vamos para Hatay, como eu te falei, é uma cidade um bocadinho mais longínqua, fazia ali fronteira com a Síria e acabava por não ter nem perto sequer uma escola em que falassem inglês. Então, na altura, junto com a minha esposa, decidimos que realmente, como o meu filho já andava na escola, que não ia ser benéfico ele agora começar a aprender turco. Não fazia qualquer sentido, ele não ia entender, não se ia sentir enquadrado e acabava por não ser nem bom para mim, que ele não se sentisse bem, nem para a minha mulher, que estaria ali. Então, como a cidade também não era o melhor, decidimos então nesse ano do Hatay Sport que eles viriam para aqui para Portugal. E depois nas férias, sempre que o meu pequeno tinham as férias da escola, realmente iam-me lá visitar e passavam as semanas das férias comigo e acabamos por conciliar assim. Eu nas minhas folgas também pegava sempre, quando tinha mais do que um dia, bastava-me ter 2 dias, pegava, vinha a Portugal numa viagem sempre relâmpago para visitá-los e voltava para lá. E fomos conciliando assim as coisas da melhor maneira. Ou seja, quando vou para a Grêmio, como ele já andava aqui na escolinha portuguesa, já não fazia sentido também tirá-lo da escola para voltar para a Grécia. E então estes últimos anos acabei por estar sozinho, o que acaba por ser muito duro outra vez para mim. Exatamente. Mas é como diz, agora lá está. Voltou na época passada para o Varzinho. Tem sido importante sentir-se em casa novamente? Eu quando decidi voltar para aqui foi mesmo por isso. Eu na altura, quando saí do Panetolikos, eu tinha ainda algumas ofertas para ficar na Grécia, que acabavam por ser muito mais vantajosas financeiramente para mim, como era óbvio. Só que nessa altura a minha esposa estava grávida agora de uma menina e então decidimos que realmente eu viria para casa, que já não faria sentido sair de casa agora com ela, e então decidi, já que eu tinha ainda me sentia bem fisicamente e como eu te disse ainda há pouco, ainda tenho o bichinho do futebol, ainda gosto deste dia-a-dia que se vive constantemente no mundo do futebol, então decidi vir para o pé de casa jogar e na altura foi o Varzinho que se chegou à frente. Para ser engraçado, tive algumas propostas ainda o ano passado na segunda liga que acabei por não poder aceitar porque acabava por não ser aqui perto e decidi aceitar esse desafio no Varzinho, que acaba por não correr da melhor maneira porque uma época também que tinha tudo para dar certo, que era a subida, que era isso que pretendemos, acabou por não acontecer
acaba por ficar alguma mágoa, mas o facto de estar aqui com a família acaba por mudar muito do que me faltou nos últimos anos. Helder, terminamos, digamos assim, a entrevista, aquilo que foi a sua viagem por estes 4 países. Gostava só de fazer um pequenino jogo que eu costumo fazer sempre no fim dos episódios. Basicamente é um jogo de perguntas e respostas rápidas. Eu faço-lhe uma pergunta e o Helder responde quase a primeira coisa que lhe vem à cabeça, digamos assim. Então, para começarmos, pergunto-lhe qual foi o país daqueles em que esteve no estrangeiro em que mais gostou de viver de forma geral. Acho que já sabemos a resposta por aquilo que foi dizendo, é verdade? Grécia. Sim, claramente a Grécia. O país com a melhor gastronomia. Eu vou dizer a Grécia também, porque achei mesmo muito semelhante. Acho mais semelhante a gastronomia grega do que propriamente a espanhola, a nossa. Por isso eu vou dizer novamente a grega. O clube com o melhor estádio em termos de infraestruturas. O do Ajax. Claramente. O clube com os melhores adeptos. Eu vou dizer do Ajax também. Ficou mesmo encantado pela Grécia, estou a ver. Fiquei também, mas isto também vai um bocadinho de encontro, porque eu acabei por estar numa equipa de grande dimensão da Grécia, Claro. E quando fui, por exemplo, para os outros clubes, já acaba por ser diferente, são clubes de dimensões mais baixas. O melhor jogador com quem partilhou balneário no estrangeiro. Suso, na altura do Almeria. Pois, porque acabou por construir uma carreira Grande bastante... carreira. E vou-te já dizer que ainda pensei que ia conseguir ainda algo mais, porque realmente era um talento fantástico. O melhor treinador que teve no estrangeiro. No estrangeiro? É uma boa pergunta. Eu se calhar vou dizer o Delas, porque realmente acabei por o apanhar mais do que uma vez e foi alguém que me deu muito. Tive grandes treinadores realmente lá fora, mas vou dizer o Delas, porque acabei por construir uma história bonita com ele. Pergunto-lhe agora se houve assim algum adversário que o tenha marcado de forma especial, ou seja, se pode eleger o melhor adversário que enfrentou. É assim, na altura apanhar Daniel Alves, eu penso que vai por aí. Era um grandíssimo. O mal do Daniel Alves é que ele não defendia só bem, ele atacava. Pois. E para um extremo acaba por ser um bocadinho, por isso eu vou dizer o Daniel Alves, porque realmente foi um dos melhores laterais da história do futebol. Um país em que não jogou, mas gostava de ter jogado. Inglaterra, claramente. Joguei lá, mas apenas contra equipas de lá, mas sim. nunca lá estive. Inglaterra, claramente. E para terminar, pergunto-lhe se há assim algum jogo que não esquece, que o tenha marcado de forma especial. Sim, marcou. E foi mesmo em Inglaterra. O meu jogo para a Liga Europa do Braga com o Birmingham, em que fiz 2 golos, acaba por ficar na minha memória. Porquê? Primeiro porque fiz 2 golos num jogo da Liga Europa e depois por esse ambiente, foi num jogo com esse ambiente da Liga Inglesa. Para mim, realmente, o ambiente da Liga Inglesa é fantástico. E esse jogo acho que nunca me vai sair da memória pelos golos e pelo ambiente que vivenciei lá. E olhando para aquilo que foram os clubes no estrangeiro, que representou provavelmente aquele que estávamos a falar, que deu o título na Turquia, acredito eu. Sim. Estás a falar da final da taça, não é? Aquele que estava lesionado e que entrou... Sim. Mas, por exemplo, eu falei-te deste pelo facto de ser uma grande competição, porque há outros momentos realmente que eu vou relembrar que são 2 jogos. Esse que deu a subida, que foi um jogo muito especial, e o outro foi... eu fiz gol também na final da taça em que ganhámos. E o meu pai foi-me visitar nesse jogo. Ou seja, eu voltei a sentir aquilo que eu te disse que me faltou durante estes anos todos fora, que foi o quê? Ter o meu pai ali para ter a crítica do meu pai. O meu pai era sempre aquela pessoa que me dava a crítica, fosse boa ou má, eu tinha que conviver com a crítica dele. E habituei-me a isso. E finalmente ter ali o meu pai numa final, convidei para ir à final, e ele estar ali presente naquela final, eu disse-lhe muitas vezes que eu nesse jogo fiz o golo, mas quem acabou por fazer o golo acabou por ser ele pela força que ele me transmitiu. Eu ia com uma alegria de menino outra vez para esse jogo. E eu esse jogo também nunca vou poder esquecer, porque acaba por ser totalmente diferente, porque eu tinha ali outra vez. Eu acho que não há melhor maneira para terminarmos a entrevista, Helder. Foi aqui a maneira perfeita, digamos assim. Está terminado. Helder, só lhe posso agradecer. Foi um gosto enorme esta hora de conversa. Muito obrigado mesmo, foi um prazer. Obrigado eu também. É bom também partilhar isto.
até para as outras pessoas também saberem muitas vezes, muitas histórias que nós vamos contando, também vão ouvindo, vão aprendendo. Para muitos desses jogadores, jovens jogadores que um dia provavelmente vão jogar em Grécias, Emirados ou Turquias, para saberem também muito do que é isto, porque acabamos por ouvir histórias. Eu ouvi muitas histórias também quando era mais miúdo, de outros jogadores, e isso acaba por ser sempre uma ajuda para toda a gente. Para quem nos vê, para quem nos ouve, sabem que nos podem acompanhar no YouTube e no Spotify, nas redes sociais também, Instagram, TikTok e Twitter. E já sabem, viajem connosco.